Olá, esse possivelmente pode ser o nosso último encontro teórico, digamos assim, dessa parte, né? Eu estou falando com vocês alguns encontros sobre democracia numa visão piagetiana e que também segue a linha de Habermas e, né? Enfim, é isso que nós estamos fazendo aqui. E vim dando argumentos, isso aqui é mais ou menos um resumo nessas palestras que nós fizemos, essa deve ser talvez a 9ª ou 10ª. E aqui está mais ou menos um resumo das coisas que a gente viu, e aqui no final eu quero apontar para esse caminho daqui, um pouco mais desafiador, digamos assim, metafisicamente falando. Como sempre, esse trabalho é dedicado à equipe médicas que estão trabalhando ininterruptamente no combate ao coronavírus, e com a péssima notícia dessa semana de que a gente está piorando outra vez. Então eu quero reforçar o meu lembrete aqui. Eu contei uma história no primeiro dia a respeito da gente ter consideração por essas pessoas, por esses médicos. A gente fazer a nossa parte de isolamento para que essas pessoas não sejam sacrificadas além da conta. Deve ser muito doloroso você partir para o trabalho sem saber se você vai voltar trazendo saúde para a tua família. Isso é muito doloroso e eu sinto muito por essas pessoas. Então há esse luto, e isso é homenagem a esse corpo médico que combate o coronavírus. Também o amarelinho ali do canto, como sempre, é um lembrete de que está aqui é um trabalho que foi inspirado um pouco quando eu vi os amarelos na televisão defendendo a democracia. Não sei nem exatamente que movimento é esse, mas eu estou lembrando que eu estou tentando trazer um certo ponto de vista a respeito de democracia. Essa é uma questão nova para mim, eu posso dizer, é pós o meu doutorado, que foi defendido no Departamento de Educação. Então eu não me considero um filósofo nem nada. Eu tenho uma formação em matemática principalmente, depois eu fiz doutorado em educação e me dedico muito ao design também, ensinando lá. Pois bem, hoje eu quero chamar a atenção, isso aqui é mais ou menos um resumo de tudo que a gente viu. Eu botei uma estrelinha aqui associando com democracia, porque é interessante esclarecer isso daqui. Há algum tempo eu achava que democracia era um conceito muito ligado ao filósofo Jean-Jacques Rousseau. E é verdade. Num certo sentido, muito das categorias do que a gente fala, liberdade, igualdade, fraternidade, isso tudo são conceitos que o próprio Rousseau abraçou com prazer. A questão é que eu vinha compreender um pouco mais adiante, quando eu estudei a filosofia para tentar abrir uma empresa, como eu vou falar para vocês, nesse espírito aquariano. Eu espero que depois do sarau musical, que é o nosso próximo encontro, eu possa fazer essa leitura para vocês, um documento chamado Manifesto do Empresário Aquariano. Quando eu tentei procurar as bases filosóficas para esse trabalho, fundamentar uma empresa no mundo capitalista com um olhar aquariano, né? Esse é o meu desafio. A Deva Música vai ser essa empresa que nós vamos fundar, eu e as minhas amigas, enfim. E eu então entrei em contato com esse pequeno detalhe aqui que eu coloquei: Rousseau versus Locke, John Locke, né? Jean-Jacques Rousseau tem uma visão da democracia, digamos assim, fundante na época dele, tudo bem, claro, mas que ao mesmo tempo, simultaneamente, a John Locke, que era um pouco diferente. Eu vou ler aqui o que está nesse livro de filosofia, História da Filosofia, excelente, Brian McGee. Deve ser fácil vocês encontrarem por aí. Então eu vou ler aqui um pouco para a gente compreender essa diferença, a democracia vista por Jacques Rousseau e por John Locke. Então ele diz assim: a filosofia política de Rousseau teve enorme influência, forneceu grande volume de combustível emocional e intelectual aos movimentos que culminaram na Revolução Francesa, e oferecia uma concepção de democracia fundamentalmente diferente da de Locke, concepção que floresceu e foi ativamente seguida até o final do século XX, esse nosso agora. O núcleo da ideia de democracia de Rousseau é a imposição compulsória da vontade geral, enquanto o núcleo do modelo de Locke é a proteção e a preservação da liberdade individual. Ambos são muito diferentes, aliás, são potencialmente opostos. Com Rousseau, o indivíduo não tem direito algum de se desviar da vontade geral. Assim, seu conceito de democracia é compatível com uma total ausência de liberdade pessoal. Vejam isso.
Aqui estava a primeira formulação na filosofia ocidental de algumas das ideias básicas subjacentes aos grandes movimentos totalitários do século XX, o comunismo e o fascismo, que igualmente alegavam representar o povo e ter apoio das massas, enquanto negavam os direitos individuais, e que também conferiam papel-chave a líderes carismáticos, e que moveram guerra quente e guerra fria às democracias anglo-saxônicas que se baseavam nos princípios lockeanos. Então, está muito claro o que nós estamos abraçando aqui. A nossa visão é a de Locke e não a de Rousseau. A visão de Rousseau, aquilo em que o indivíduo deve seguir a vontade da maioria, é o que eu chamo de socialismo. É assim que eu entendo que o socialismo propõe. O plano do socialismo é que a maioria seja ouvida e o voto dela seja obedecido por todas as pessoas. Um pouco diferente disso, sutilmente diferente, mas no meu entender causando toda a diferença, é você perguntar a todos os indivíduos o que cada um quer e você atender a todos. Isso é muito mais difícil. Então, como é que se faz? Eu vou dar um exemplo assim bem banal. 7 pessoas moram juntas. Tem que escolher o refresco. 6 pessoas querem o refresco de uva, uma pessoa quer o de laranja. Como é que é justo que funcione cotidianamente essas 7 pessoas que moram juntas? O socialista diria, pergunta a cada dia para eles o que eles querem beber. 6 vão dizer uva, um vai dizer laranja, vão beber uva. Se você faz isso todos os dias da semana, você é um socialista. Se você é um democrata, o que você faria? No domingo, o cara que quer laranja é a vez dele. Então, cada dia da semana você atende a uma pessoa. Assim você passa por todos os desejos. Não é tão complicado assim. Vocês entendem que a diferença é profunda, profunda, né? Então, isso explica por que eu defendo esse modelo democrático para ingresso nas escolas, que é um modelo por faixa socioeconômica e não um modelo por cota racial. A cota racial, no meu ponto de vista, atende a uma injustiça de milhões de anos, mas ela não é a melhor fórmula, no meu entender. Por quê? Porque ela deixa de lado uma classe enorme que também existe de brasileiros e brasileiras que são brancos e pobres. E outras categorias também que não são pardas ou negras, né? Então, a solução democrata é qual? É isso aqui. Então, é a cota proporcional. Se existem 100 vagas numa escola e 400 inscritos, você faz isso dividido por classes socioeconômicas. Então, a proporção de vagas deve ser igual para a classe D, para a classe E, C, para B e A. Todas devem ter. Quem é que vai dar conta disso? No meu entender, particular. Eu não estou querendo ter a esperança de que o governo vai fazer isso. Seria muita sorte. Seria muito interessante, mas talvez um CIEP, se fosse reativado, pudesse pensar um pouco nessa linha. Mas isso envolve, na verdade, um capital privado. Eu acho que a gente só consegue mudar esse país nosso pela escola, como eu acho que é fundamental, com capital privado. Uma pessoa que se considera progressista e que talvez reconheça nisso que eu estou dizendo que isso é progressismo, ser contra, nesse ponto de vista, o socialismo não é deixar de ser progressista, é ter uma outra leitura que pode até ser melhor e mais justa, como eu considero que é. Essa daqui eu considero mais justa. Então, isso precisa de alguém com capital. É inviável? Não. Eu dei exemplo aqui um dia, botei ali o modelo do pai da Stephanie, eu chamei o modelo do pai da Stephanie, um pai de uma aluna minha, que eu vinha saber que cuida de uma creche com 600 crianças, ele banca a creche completamente, ele é um empresário e banca uma creche de 600 crianças, ou seja, ele dá conta sozinho dessa camada daqui. O que eu estou propondo é uma coisa um pouco mais, facilitar um pouco para ele também, é encontrar alguém que tenha capital, outras pessoas que possam pagar pela creche para outro acesso a crianças com mais dinheiro, para quê? Para que todos convivam. A finalidade desse projeto daqui é que todas as crianças convivam em proporções que remetam àquilo que ao grupo que elas representam, digamos assim, né? Ontem eu ouvi a notícia de que o presidente eleito Biden, a primeira coisa que ele está pensando agora quando está montando o gabinete dele é em atender exatamente a todos esses grupos. Os grupos LGBT, negros, mulheres, todos os grupos que a sociedade normalmente desprivilegiou, o Biden está tentando entender dentro dos Estados Unidos inteiro que proporção esses grupos representam para que a representatividade deles apareça no gabinete do presidente. Isso é sensacional. É mais ou menos o que eu estou colocando aqui também. Nós temos classes de crianças
com autismo, com deficiência física de fala, temos crianças com Down, temos crianças que que têm um defeito físico, e temos crianças brilhantes em matemática, em línguas, em letras e tudo. E todos devem conviver. Essa é simplesmente a fórmula mágica. Mágica para quê? Para, primeiro de tudo, banir da escola o maior mal que existe dentro dela, embutido, que é o bullying. Se eu posso reconhecer, através das competências, eu botei aqui o nome de novo do Howard Gardner, se eu posso compreender as competências das crianças que estão na minha escola, o que uma pode fazer muito bem, o que a outra pode fazer, seja culinária, seja música, seja balé, seja matemática, seja escrita, poesia, o que for, se eu conseguir dentro da escola, naquele grupo de alunos que eu tenho ali, encontrar essas motivações, essas competências, eu consigo dar um input de autoestima em todas as crianças. Porque cada criança tem alguma competência em que ela pode se mostrar bem e, com isso, impulsionar a sua autoestima. A autoestima aqui é o grande pano de fundo dessa história toda, né? Tanto para ricos quanto para pobres. Eu vou conversar isso para vocês. A autoestima é um bem que todos precisam, todos desejam e talvez seja o principal. Pois bem, então, eu quis dar essa passada por aqui, rapidinho, só para chamar a atenção de que nós estamos numa leitura piagetiana. Mas todas aqui são os autores que eu usei nas palestras anteriores, e agora eu vou passar assim, voando por aqui para chegar em coisas mais de hoje, tá bom? O que Piaget fala? Existem apenas duas lógicas de relacionamento entre as pessoas, entre eu e qualquer pessoa que se relaciona comigo. Existem duas lógicas que se acomodam, dependendo do momento. Uma lógica de coação, que a pessoa, um obedece e o outro manda, e uma lógica de cooperação em que as pessoas se colocam no mesmo nível e o interesse das duas é considerado, enfim. Segundo Piaget, a cooperação é muito melhor do que a coação. Então, essa é a meta. O que ele chama de um homem ou uma mulher elegante é alguém que funciona perfeitamente no nível da cooperação, o nível inteiro da vida, reconhece os outros o tempo todo. Eu dei exemplos aqui em 3 campos onde isso tem um reflexo assim, muito imediato. Eu comentei sobre os médicos que usam essa cooperação, entendem isso da maneira mais generosa possível, né? Funcionam a partir de poderem, às vezes, até se esquivar de um compromisso médico, eles atendem. Eles não estão funcionando na lógica simplesmente da lei, dos direitos e deveres. Eles têm uma empatia com o público e isso faz eles trabalharem. Eu dei exemplo do comércio, que eu chamei a atenção, que quando a gente trabalha com números de preços do tipo 0,99, quem propõe isso deve estar considerando muito bem se vai estar pretendendo dar um centavo de troco ou não. Se não, ele está funcionando, coagindo aquele cliente a tomar uma decisão, se pede o troco, ou se humilha, se briga ou não. Isso é coação. Cooperação seria você propor 0,99 se você quiser que seja o preço da tua mercadoria, mas aqui do lado está separado 1 centavo para cada pessoa que entre ali para pagar 0,99. Isso é muito digno. Agora, se você bota 0,99 e você ainda quer, na verdade, ficar com R$1, não é disso que Piaget está falando. Isso é coação, não é cooperação. E dei exemplo também no sistema educacional. No sistema educacional, né? A gente quer que as crianças, não que umas coajam as outras, mas que elas funcionem em cooperação. Que uma criança, se for superior à outra em matemática, ela não humilha a outra, ela ajuda a outra. O benefício do democrata é sempre o de todos. O democrata fica feliz de respeitar o direito do outro. Essa é a ideia. Ele não olha maiorias, ele não vê grupos, ele não vê privilegiar ninguém que foi desprivilegiado, ele quer dar oportunidade igual para todas as pessoas. Por isso é que a gente pensa dessa maneira, né? Voltando aqui para o Habermas, o que ele fala? O mundo da vida e sistema são as duas únicas estruturas de relacionamento social que existem. E qualquer capitalismo, socialismo, ditatorialismo, qualquer sistema, existe mundo da vida e existe sistema, establishment. O que é mundo da vida? É o mundo das relações de entendimento recíproco. É o mundo da família, como ela começou, etc. e tal. O que é o mundo do sistema? É o mundo da eficiência. A palavra-chave não é entendimento, é eficiência, sucesso. Então é isso que a escola, na verdade, tem promovido. Então, a teoria de Habermas vem chamar a atenção sobre o mundo todo, claro, mas ela vem chamar a atenção que o mundo da vida está sendo invadido pelo sistema, quando, na verdade, ele é melhor para nós humanos do que o sistema.
Ninguém acha que o sistema vai entender quais são os seus problemas pessoais. O mundo da vida é que tenta entender em que nós estamos sofrendo, né? Agora eu coloquei aqui uma coisa que é, dentro desse panorama dessas palestras que eu estou fazendo com vocês, eu estou querendo lançar essa palavra-chave, aquarianismo, né? Que eu digo que é esse espírito generoso que milhões de pessoas hoje têm, possivelmente a maioria da humanidade, só que ele é subjacente, ele é oculto, e nós como cidadãos temos uma voz muito pequena. Então às vezes essa nossa generosidade, que eu chamo de aquarianismo, de Aquários, da era de Aquários, nós estamos ingressando na era de Aquários, né? Então isso é o espírito do tempo que está para vir. E eu coloquei aqui também, um pouco de uma maneira um pouco ousada minha, que o aquarianismo é como se fosse uma forma aperfeiçoada do mundo da vida. Ele é melhor ainda do que o mundo da vida. Por quê? Porque ele é exercido pelas pessoas que não só lidam com as outras a nível de entendimento e não a nível sistêmico, de levar vantagem ou de usar a outra como um instrumento para algum benefício meu, né? O mundo da vida não quer isso. Então, mas o aquarianismo vai mais longe, porque o aquarianismo vai usar a empatia e o comprometimento com aquelas pessoas que eu, em princípio, não teria nem que me preocupar com elas, mas por eu ser humano, a dor delas me atinge. Isso é empatia, isso é característica fundamental do aquarianismo, assim como o comprometimento, né, que é o meu envolvimento com a causa dos outros. E, enfim, é nisso que nós estamos avançando. Outra coisa que eu coloquei aqui importante é que eu chamei muito bem a atenção aqui na primeira conversa, que autoestima e cidadania foram os termos que apareceram na minha pesquisa empírica assim que eu ingressei no doutorado, para fazer esse doutorado aqui, né? E eu fiquei com esse desafio. Autoestima é um termo psicológico, cidadania é um termo da sociologia. Como é que eu vou articular isso? Está aqui os autores que eu usei Norberto Elias. Lelê, está dando para ver aqui esses livrinhos? Ou a gente vira um pouquinho a câmera, ou eu pego na mão. Acho melhor você pegar na mão, só para não sair do enquadramento. Bibliografia que eu estou usando. Os livros do Elias estão aqui. Esse é o Habermas, Elias, John Rawls, esse é o Amartya Sen, isso aqui é o Psicologia Topológica do Kurt Lewin, os dois livros sobre Gurdjieff, que eu falei na aula, na palestra anterior, né? Os erros do indivíduo, e a obra fundamental que eu usei, que é o Princípios de Psicologia Topológica do Kurt Lewin. Essa é a bibliografia fundamental dessas palestras, com mais uma coisinha ou outra. Pois bem, então eu chamei a atenção aqui agora que, nessa minha leitura do doutorado, eu chamei de cidadania o interesse da sociedade pelo indivíduo. É uma definição, né? Interesse da sociedade pelo indivíduo. E o que é autoestima? É o interesse do indivíduo por si mesmo, então é um autointeresse, é uma coisa desse tipo. Então, qual foi a relação que eu criei, que eu botei esse tiozinho aqui, que em matemática quer dizer semelhante? É que quando eu impulsiono a cidadania de um indivíduo, eu impulsiono a autoestima dele também. As duas coisas andam em paralelo. Esse foi o resultado a que eu cheguei usando a psicologia topológica do Kurt Lewin, que relaciona o interior com o exterior, né? Por meio de um conceito que eu defini como representação de si no mundo. O que é isso? É tudo que eu acumulei dentro de mim, é o meu espaço psíquico, digamos assim, né? Meu inconsciente, digamos. Tudo que eu acumulei ao longo desses anos todos. Isso é a representação de si no mundo. Ela é inconsciente, mas na verdade ela me domina. Isso é sabido por todo mundo, né? A gente funciona à base do inconsciente. A gente responde. Então, por esse conceito, o que é a autoestima nessa definição? Não é simplesmente a pessoa gostar de si mesma dessa maneira. Eu gosto de mim. Isso é muito pobre do ponto de vista de articular conceitos. Isso não leva a coisa nenhuma. Então, aqui nessa teoria, eu consegui chegar que a autoestima é como o ego, ou si no mundo, como eu chamo, vê a representação de si no mundo. Então, a minha parte que tem contato com o exterior, que é a única que pode ter consciência, das duas metades, ela e a representação, que é o meu psiquismo, o ego, né? Num certo momento, muita inspiração, porque a inconsciência nossa é quase que o tempo inteiro, mas em alguns momentos, o ego olha para dentro e se pergunta assim: eu gosto do que eu vejo aqui dentro, eu gosto de quem eu sou, porque o que eu sou mesmo, com S maiúsculo, é a representação de si no mundo, é o meu inconsciente. O ego gosta dele, isso é autoestima, ok? Continuando nas nossas histórias, eu chamei a atenção que a autoestima é uma coisa flutuante. Quando eu comparei com os livros de Gurdjieff, Gurdjieff diz que nós somos compostos de vários eus. O ser humano não é uma unidade psíquica, ele é uma legião de eus conflitantes, que cada um toma lugar num certo momento e pilota o nosso Titanic, como eu gosto de dizer, porque às vezes a gente afunda mesmo.
porque algum maluco está dirigindo, um eu meu maluco, num certo momento faz uma tragédia acontecer. Isso é grave. Então eu chamei a atenção que a autoestima, se ela é o resultado de um momento de consciência que eu tenho do ego sobre a representação de si no mundo, isso varia, porque o ego é ocupado cada momento por um euzinho, né? Então, essa autoestima também é uma coisa flutuante. Ela, às vezes eu acordo de bem comigo, às vezes eu acordo de mal comigo. Flutua. Porém, eu coloquei na conversa anterior, se a gente chegar a ter uma consciência de si, que é uma coisa rara, o Gurdjieff diz, para chegar nisso a gente tem que trabalhar muito a meditação, o autoconhecimento e coisa e tal, mas se eu chego a ter uma certa consciência de mim, eu me vejo com muito mais verdade e supero as flutuações da autoestima. Então, para mim, consciência de si é uma coisa mais possante do que autoestima. E é naquele gráfico que eu várias vezes coloquei aqui, a coisa capaz de destruir, digamos assim, a autoestima de uma pessoa com muito dinheiro, mas que é muito egoísta. Chamei várias vezes a atenção de que ter dinheiro e ser egoísta não é a mesma coisa para a gente aqui. Quando a pessoa tem um olhar para o outro, ela pode ter muito dinheiro e ela pode até ser aquariana, ela pode ser uma pessoa que ajude alguma entidade, como nós ajudamos aqui, Médicos Sem Fronteira, pode ajudar o Unicef, um orfanato, qualquer coisa. Uma pessoa assim é uma pessoa aquariana, né? Quem tem dinheiro pode ser assim ou pode ser assado. Mas a consciência de si é que vai dar o golpe final na pessoa. Então eu digo assim, resumindo muito, simplificando, com muita humildade, digamos assim, a consciência de si que pode fazer com que uma pessoa que sempre foi egoísta, dinheiro, ela olhe para o lado um dia e diga: eu quero dormir melhor com o meu travesseiro, eu quero ter uma consciência melhor quando eu vou dormir de que eu estou fazendo alguma coisa pelo meu mundo, pelo mundo que meus filhos vão continuar vivendo. E isso então pode levar uma pessoa de dinheiro a ser um aquariano, ok? Essa é a minha ideia, é isso. É um aquariano que vai construir uma escola desse tipo daqui. Outra coisa que... Agora eu quero começar a falar das coisas um pouco mais de hoje mesmo. Passar batido, já passei por aqui. Vamos subir aqui. Eu comentei rapidinho que notas é uma questão que a escola deveria já ter deletado há muito tempo, né? Se nós estamos pensando que nós queremos entrar num universo diferente, e se eu, por exemplo, tenho a esperança de que esse país, no meio dessa confusão que está, possa ser ainda um país de liderança nesse caminho, para mostrar para o mundo uma outra relação com a natureza, com a vida, com o dinheiro, com o trabalho, com o amor, com tudo, né? Eu tenho que ter uma escola que respeite a criança. E nota não é uma coisa que respeita a criança. Nota é uma imposição sistêmica sobre a escola e a gente está funcionando com nota até hoje, humilhando crianças, etc. Enfim, é o fim da picada. Eu digo, e acho que tenho quase certeza absoluta disso, e por isso que eu vou homenagear a Greta Thunberg, eu acho que existe um caminho que os adolescentes estão começando a criar e as crianças vêm um pouco atrás deles, no sentido do poderio de entrar numa rede digital e capitalizar uma imensidão de outras crianças e pessoas, né? Eu não vejo como muita loucura que uma pós-Greta Thunberg possa chegar num site seu, numa mídia sua, e mobilizar metade da humanidade infantil do mundo inteiro pelos canais da internet. Se a causa for boa, ela dobra qualquer capitalista. Se ela propuser um boicote a determinadas empresas que maltratam o meio ambiente ou maltratam animais ou o que for, esse boicote vai ser um sucesso. Por isso é que eu acredito que o caminho do mundo está indo pelo respeito às crianças. São a classe mais desrespeitada que está. Desde pequeno a gente já sabe, está na Constituição isso, as crianças têm direito à escola, todas elas, e isso não é cumprido de jeito nenhum, né? Não precisa nem a gente olhar para o lado para ver o que está acontecendo. Creche, por exemplo, deveria ser uma coisa obrigatória em qualquer governo democrático. Que a creche libera a mãe ou o pai ou quem cuida da criança para ir trabalhar enquanto a criança está bem alimentada, bem educada, com outras crianças de todas as classes. Esse é o plano, né? Tá bom? Então, dá nota para a criança, mesmo nas escolas, no colégio e até na universidade, eu considero isso absolutamente irrelevante. Isso ocultou da escola e dos educadores a missão verdadeira que eles deveriam ter. A missão verdadeira dele é descobrir talentos, é fazer as pessoas terem autoestima positiva, é fazer a criança conviver com outras crianças na diversidade para ela ser tolerante
e ela não praticar o bullying, né? Esse filmezinho engraçado que eu gosto de botar aqui da Escola do Rock é porque é um exemplo de um projeto de um professor, que em princípio não era educador ou coisa nenhuma, mas reúne uma turma inteira dentro de um projeto só, tentando satisfazer a todos. A quem canta, a quem toca guitarra, a quem gosta de iluminar, a quem gosta de fazer a programação do cenário, enfim. Ele reúne a turma inteira e a cada uma ele consegue descobrir o que quer fazer, inclusive o garoto do figurino. Então é sensacional. É claro que o tema, você vira e diz, você quer que todo mundo faça uma escola de rock? Não, mas a escola pode ter grupos, no ginásio, por exemplo, você pode encontrar esses grupos de culinária, de música, de teatro, de cinema, de qualquer coisa, de jardinagem, do interesse das crianças. E se uma criança está envolvida num projeto a cada ano, um projeto que é do interesse dela, que diabo é a nota? Para que essa porcaria dessa nota, me diga, não é? Então, não é contratar novos professores, não é nada, é usar a equipe, usar os salários que tem, não deslocar ninguém, não prejudicar ninguém, mas reunir professores e pais e alunos no início de cada ano para ver quais são os projetos, baseado em todas as competências que a gente pode desenvolver com nossas crianças, pobres, ricas, negras, brancas, indígenas, etc, 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 né? As academias com K é um termozinho que aqui num livro que eu escrevi, que se chama Isso Aqui, Palavras do Século XXII, eu criei essa brincadeira do dia de todos nós, que acontece em março de 2100, é uma brincadeira, daqui a pouquinho eu posso ler esse trecho para vocês, e dentro delas existe a proposta de academias. O que seria isso? Outra vez, um capitalista progressista, alguém com dinheiro, aluga um ginásio de um clube, por exemplo, e faz academias. Do quê? Do que ele achar entre os jovens e crianças daquela vizinhança que eles estejam dispostos a fazer. Seja jiu-jitsu, balé, etc, etc. Então vai ter academias pelo bairro todo, em função de determinados capitalistas que vão bancar aquela estrutura para ocupar crianças e jovens buscando atender as competências que elas têm. Fora da escola, como projeto, né? Fora da escola. Pois bem, ao Folks Day, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, porque é uma brincadeira e tem muito a ver com coronavírus. Por incrível que pareça, 4 anos antes, eu estava pensando em alguma maneira de unir o planeta inteiro sobre uma determinada coisa, um tema, alguma coisa. E o coronavírus veio fazer exatamente isso, botar todos nós de máscara no planeta todo. Ontem eu vi um documentário da Coreia do Norte, os caras marchando, todo mundo de máscara. Se chegou lá, está no mundo inteiro, né? Então esse aqui é o epílogo desse livro, Palavras para o Século XXII. Começa assim o epílogo. Você está ridículo com esse cabelo, Bisa Lulu espicaçou o irmão. E você por acaso ficou ótima com cara de pera e essa boca de tomate, Biso Gabi retrucou, puxando-a pelo braço até o espelho oval que fora da mãe deles, defronte do qual tanto brincaram quanto crianças. Estamos em março de 2100 e as pessoas todas do planeta, finalmente todas conectadas pela ultra web, haviam combinado esse dia para celebrarem o Dia de Todos Nós, ou Folks Day, como correu o mundo afora o movimento na língua comum. O que havia sido proposto por uma menina do Laos, depois da enquete na ultraweb, é que todos cortariam os cabelos eventuais com máquina 1 com comprimento de 1 centímetro. Isso foi a brincadeira que eu inventei, a menininha daqui no romance se chama Tat Nanum, é uma menina do Laos, eu inventei esse personagem, e ela na ultraweb havia essa questão, o que a gente faz todo mundo, já que agora é um planeta só, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, estamos na era de aquários, não sei o quê. Aí ela propôs essa brincadeira, todo mundo corta o cabelinho com 1 centímetro no máximo para a gente mostrar que a gente é a mesma coisa. Enfim, eu quando escrevi isso aqui foi em 2016, eu estava com essa fantasia de que o que uniria o planeta sobre uma causa comum, para bem ou para mal. O coronavírus veio aí para mostrar para a gente que o planeta pode ser unido em torno de uma causa, né? Pois bem, então, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. Primeiro, a questão do empreendedorismo social, que certamente é uma forma de aquarianismo, né? Empreendedorismo social é um termo muito recente, tem muito a ver com o design, que é a minha área. Eu dei muito aula de projeto visando a questão de estratégia de gestão de projetos de empreendedorismo social, então eu tenho uma certa ligação com isso, e durante muito tempo eu vi esse documentário daqui, talvez por 10 semestres seguidos, assim, em cada um deles a gente começava com esse excelente documentário. Isso para mim deveria ter um Oscar
de documentário, dirigido por Mara Mourão, brasileira, narrado por Rodrigo Santoro. E esse Quem Se Importa, esse filme maravilhoso, que até tem uma série na televisão também, tem vários personagens importantíssimos no mundo do empreendedorismo social, quer dizer, aquarianismo em alto nível. Mohamed Yunus, eu já comentei aqui muito rapidamente, do Banco Grameen, feito exatamente só para mulheres pobres do Paquistão. Por que isso? Mulheres cuidam de crianças, então ele recrutou o dinheiro dele, selecionou para esse grupo mulheres que têm filhos, que são pobres e precisam de dinheiro para sustentar a família. Então, o que ele fez? Ele emprestou $30 para cada uma, sob o compromisso de que a pessoa simplesmente assinasse um contrato. Tinha que saber assinar o próprio nome. Parece uma maldade, mas ele dava a professora para a pessoa aprender a escrever o próprio nome. Então, o primeiro lance de autoestima que essa mulher recebia é aprender a assinar o seu próprio nome no contrato com ele. Yunus percebeu a verdade maravilhosa de que não havia inadimplência praticamente. Todas elas pagavam de volta mensalmente, cada parcela que tinha pego emprestado, e assim o Banco Grameen se autorreplicou, né? Então, um truque de mágica, um golpe de gênio, um ovo de Colombo, esse Banco Grameen do Mohamed Yunus poderia estar sendo, aqui nesse nosso país, poderia ter um banco desse tipo. Alô, capitalistas progressistas? Bom, Doutores da Alegria é um dos personagens desse filme também, são aqueles médicos maravilhosos que tocam música, que fazem piada, que brincam, dentro dos hospitais com crianças terminais, por exemplo. Um projeto comovente. Isso é empreendedorismo social. A Moeda Palmas é do interior do Brasil, de um cara chamado Joaquim Melo, sensacional, está nesse filme também. É muito interessante essa ideia, porque é um capitalismo localizado. Então a comunidade, em vez de gastar dinheiro com marcas de fora, grifes, ela tenta comprar o produto da própria comunidade. Então, para isso ele conseguiu, com o Banco do Brasil, autorização para ter uma moeda própria que se chama Palmas, em função da cidade de Palmeiras. Então, esse é um projeto também socialmente super importante, que a comunidade ganhou um input de dinheiro, porque o dinheiro ficava ali dentro, né? Isso também pode ser replicado em qualquer cidade, pessoal. Alô, prefeitos, é por aí que a banda toca. O Poço de Brian, no Quênia, o último que eu vou comentar aqui, é uma cena comovente de um garoto americano, um lourinho, bonezinho. Aparece ele visitando com a mãe, entrando numa aldeia, numa comunidade na África, no Quênia, paupérrima, evidentemente. E esse menino, durante um tempo, bancou, botou o dinheirinho dele para que o pessoal de lá do Quênia conseguisse fazer um poço, tirar água de poço, que foi uma coisa importantíssima para aquela comunidade. Então, nesse dia, ele foi convidado, a mãe dele também, eles estão de carro entrando, e aquela multidão olhando o garoto. A cena é emocionante até para mim, toda hora que eu falo, essa coisa me pega. A mãe chora de ver a homenagem que o filho dela está recebendo daquela comunidade cheia de adultos, 200, 300 pessoas, e o garoto sendo homenageado por esse grande gesto de empreendedorismo dele. Enfim, muita coisa tem nesse filme, espero que vocês fiquem animados a ver. Fair Trade, eu comentei muito rapidamente, quem quiser, talvez ainda exista esse site aqui, maketradefair.com. Ele é anunciado até pelo cara do Coldplay, Chris Martin, aquele pianista, tem no pulso dele, no show de 2011, essa marca aqui, maketradefair.com, e ele estimula a plateia toda a conhecer o que é o Fair Trade. É uma divisão mais generosa do capitalismo, que olha para todas as partes em volta da mesa, enfim. O capitalista não ganha tudo e o resto nada. É uma divisão que tem de ser democrática, né? Vamos subindo aqui, vamos subindo. Estamos chegando em coisas importantes. Essa questão do mundo da vida e do sistema foi muito bem exemplificada nesse livro aqui do Harari, o segundo volume, né? O primeiro é o Sapiens, o segundo é o Homo Deus. E ele dá esse exemplo aqui na página 215. Um caso que eu contei para vocês aqui, que para mim explicita muito bem o que é o dilema. Ainda está ligado, não está, Lelê? Ainda está ligado lá, né?
explica muito bem para mim o que é o dilema do futuro que todos nós vamos enfrentar, né? Essa questão que o Habermas percebeu sobre as estruturas de relacionamentos sociais, mundo da vida, ou Lebenswelt, e sistema, só existem essas duas, e o sistemão está engolindo o mundo da vida, a gente vê isso em exemplos práticos, né? Esse daqui é um exemplo que eu tomei como pontual para mostrar essa divisão entre mundo da vida e sistema. Então ele conta esse caso de uma engenheira de sucesso, que ganha um dinheiro muito bom, etc e tal, e de repente o pai fica doente. Ela tem dois caminhos, ou ela tira uma parte do tempo dela a ajudar o pai, ou ela usa uma parte do dinheiro dela para contratar uma acompanhante, uma pessoa, uma enfermeira que vai cuidar do pai naqueles dias. Por um preço evidentemente menor do que ela ganha como engenheira de software, numa empresa de ponta. Essa é a ideia. Então esse dilema é a grande questão da coisa, né? Com isso é que nós vamos nos defrontar o tempo inteiro. Vocês devem ter reconhecido que se ela cuida do pai, essa atitude é uma atitude de entendimento, é uma atitude do mundo da vida, ela está privilegiando o mundo da vida. Se ela usa para o benefício, se ela entra em consideração com o benefício do dinheiro e faz as contas e vê o que é mais prático para ela, ela vai contratar uma acompanhante, uma enfermeira, que é mais barato, ela continua no emprego, todo mundo sai ganhando, menos o pai, claro. Então, esse é o grande dilema do futuro, é por aí que nós vamos. Estou avançando aqui e vou falar a última coisa ali de cima, Deus versus extraterrestres. Um título pavoroso, mas no último dia, logo no finalzinho, eu conversei, a última coisa que eu falei, ainda falei assim meio corrido, e mais uma coisa, eu acredito em Deus. Joguei essa bomba assim, só como se fosse, não sei nem por que exatamente, mas agora eu tenho mais ou menos um entendimento de por que eu joguei aquilo e quero mais ou menos conversar com vocês por que eu disse isso e por que eu acho que eu acredito em Deus. Eu comentei com vocês que uma das coisas que mudou o meu entendimento sobre as coisas atuais, o que existe, o que é a vida, amor e a morte, foram os canais de televisão a cabo. Por quê? Porque lá, no History da Vida, o que eles me mostraram? Vários grupos de pesquisadores, gente seríssima, que se reúne para discutir e investigar e pesquisar temas que eles não estão satisfeitos com o resultado do que a academia está dizendo. Isso às vezes em arqueologia, antropologia, história, mitologia, física, né? E eu estou vendo esses programas e estou assimilando algumas coisas. Evidentemente que eu não tenho a menor suspeita de que isso seja caô, falsário, mentira, ou armado, de jeito nenhum. Olha para a cara das pessoas e vê o nível de profundidade do que está dito, que você vai perceber que a coisa é muito grave. Alguns programas que me chamaram a atenção, por exemplo, eu posso até recomendar que foi um que me deixou indignado, foi a questão a respeito da morte de Hitler. Eu acho que eu comentei isso rapidamente aqui, vou contar um pouco mais. Quem quiser procura esse documentário no History Channel, chama-se Caçando Hitler. É um grupo de investigadores da CIA, FBI, Scotland Yard, sei lá, vários pesquisadores de altíssimo nível que foram investigar. Por quê? Porque não existe evidente material, física de que Hitler morreu carbonizado dentro do bunker. Ele com a mulher dele, Eva. Não existe essa materialidade nessa prova. Então os livros de história continuam repetindo isso. Eu já vejo vários outros documentários em que eles continuam dizendo quando Hitler morreu não sei o quê. Não foi assim, não foi assim. Esse documentário que eu estou dizendo para vocês aponta até que Hitler chegou a vir para a América do Sul e que montava o Quarto Reich aqui. Isso não é delírio, tem dados materiais, tem o remédio dele na Argentina, tem coisas assim que são indiscutíveis, enfim. Então, para mim, foi, num certo sentido, uma enorme decepção com a academia, vir a dizer como é que pode a academia proclamar e respeitar livros que falam coisas que não são verdadeiras e que são importantíssimas. Eu dei o exemplo dos dinossauros também, naquela ilha, no qual é tratada no filme do King Kong, que não é uma mentira, não é ficção aquilo. Aquilo é documental, existem dados sobre isso. O próprio filme, no making of do King Kong, do diretor Peter Jackson, vocês veem lá o comentário dele que eles seguiram, eles têm as expedições britânicas que foram a essa ilha que tinha dinossauros em 1930 e tantos. E os livros de história todos proclamam que os dinossauros apareceram 65 milhões de anos atrás. Será que esse dado
dessa existência estranha no século XX você encontrar ainda dinossauro, não é uma coisa que deveria ser revolucionária numa sala de aula? Não é isso que atrai o aluno de história? Ou será que é saber as coisas mortas que a gente fica estudando lá a vida toda? Então esse negócio me deu uma decepção grande em relação à escola e à academia, e por isso eu acho que a gente deve voltar a trazer o fascínio do estudo para a escola, a verdadeira história. Deixa o aluno investigar por ele mesmo se a Atlântida existiu ou não existiu. É uma coisa muito estranha que acontece quando a gente estuda a história, a antropologia, a arqueologia, a quantidade de vezes que a pessoa fala que aquilo é um mito. Hoje em dia eu tenho uma dúvida incrível sobre o que significa um mito. Porque vários povos dizem assim, nosso Deus desceu do céu aqui e ensinou a gente a fazer isso. Em todos os lugares do planeta, o Deus vem do céu. Como assim? É mito. Todos eles criam exatamente... Por que eles não dizem alguns que vêm de dentro de uma pérola, de uma concha, ou que nasceu de dentro da caverna, ou que veio de uma loba, ou não sei o quê? Por que eles dizem que veio do céu? É porque possivelmente veio do céu. Só que não do céu espiritual astral, do céu físico. Possivelmente, milhões e milhões e milhões de anos atrás aqui, o planeta está sendo visitado, pessoal. É uma coisa óbvia a gente examinar esse caso quando a gente pensa o que a gente está produzindo de tecnologia agora. A gente está começando a fazer máquinas que flutuam. O metrô, o trem bala, não sei o que, flutua sobre o trilho. Ele levita. Essa palavra proibida, levita. Então eu ter naves que levitam numa civilização que é 50, 100 milhões de anos mais evoluída do que nós, é óbvio que claro que é possível isso. Então levantar pedras de 50 mil toneladas, não sei, 50 mil toneladas é um absurdo, mas 50 toneladas pode ser perfeitamente feito por uma civilização evoluída, galera. Por que a gente tem que ficar imaginando que os egípcios ficaram quebrando pedrinha e pilhando pesos de 50? Por que a Ilha de Páscoa a gente tem que pensar que foram os indígenas que levantaram aquelas pedras? O que é... Como é que é o nome daquele lugar? Pumapunco, no Peru, né, que eu já falei, tem aquelas coisas que parecem feitas com peças de Lego desse tamanho, de granito. É impressão tridimensional. Basta a gente abrir um pouco o que está acontecendo hoje, que a gente examina que o nosso país já deve ter sido muito visitado, né? Então, estou chegando onde eu queria. Eu acho que vai existir, nós estamos no nosso mundo aqui, isso é o que o Harari está mostrando, nós estamos nesse dilema. Nós preferimos viver no mundo da vida ou nós preferimos viver num sistemão? Nós preferimos cuidar de um planeta que a gente está sujando de uma maneira deprimente, porque alguns têm grana e que já estão pensando em morar em Marte, né? A gente quer cuidar desse planeta ou a gente quer ser máquina e trocar as peças nossas todas e quando trocar tudo, o que me resta? Lembrança de alguma coisa? Eu vou ter amor ainda ou não? Se eu vou pelo caminho do sistema, pessoal, eu vou trocar peça para eu ser eterno. Mas até onde vai a minha humanidade nisso? Essa é uma pergunta incrível, né? Enfim, então nós estamos nessa bifurcação, mundo da vida do sistema, não tem a menor dúvida. Você maniqueísta agora um bocadão. É claro que um governo de direita, como o dos Estados Unidos recente, Trump, é muito mais sistêmico do que um sistema como o Biden está propondo, que é de compreender as pessoas, compreender os grupos e tentar atender a todos. Isso é mundo da vida, né? Então não é uma linguagem nada hermética, não é nada de confuso, é uma coisa muito clara. Por incrível que pareça, tem uma quantidade enorme de homens, de seres humanos, homens e mulheres, que preferem viver num sistemão, no sistema, querem ser uma peça ínfima de uma máquina poderosa que massacra mais pobres do que ele. Enfim, é um papel na vida, é uma visão. Mas eu acho que o mundo da vida é melhor para todo mundo, principalmente um mundo mais aquariano, né? E Deus, como é que fica nessa história? Então eu, como cientista, continuo me considerando um cientista, não abandonei, eu sou um matemático, eu sou um cientista, eu sou um pensador, eu sou rigoroso, eu não fico mitificando coisas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, mesmo que aqui nesse nosso planetinha não tenha sido gerada a vida sozinha aqui dentro, mesmo que ela tenha vindo de outro lugar por meteoro ou trazido por um ser muito mais inteligente há milhões e milhões de anos atrás, não importa. A vida, no meu entendimento, está espalhada pelo cosmos inteiro. E independente dessa vida aqui no planeta Terra ter nascido, entre aspas,
por Deus ou por um alienígena ou alguém que inseminou esse planeta, para mim é indiferente. Por quê? Porque se foi Deus, foi Deus. Se foi o alienígena hiperinteligente, foi Deus que criou ele também. Você tem uma outra explicação lógica para aquele alienígena superinteligente? Quem criou ele? Ele si próprio? Claro que não. Então, independente de onde a vida foi criada nesse cosmos, ou se uma vez ou 50 vezes, não importa, para mim tem que ter alguma coisa, uma entidade hiper inteligente, emotiva, emocional, empática, seja lá o que for que seja Deus, que pode criar as coisas. Porque para mim não importa, você pode ser super evoluído, você pode ser uma civilização daqueles prédios de 500 metros de andar, não importa, você está voando há milhões de anos, não interessa. Quem criou aquilo tudo? Eu não tenho outra resposta. Então, por isso é que eu disse que eu acredito em Deus, e eu acredito em Deus, acho que eu vou morrer acreditando em Deus. Nunca consigo imaginar que possa aparecer uma solução diferente dessa. É uma entidade imortal, transcendente, muito acima de nós, que pode dar conta dessa coisa toda. Ok? Muito bem. Você está convidado para o sarau, se você quiser ouvir bela música, mal executada por mim, o sarau pode acontecer. Paz e amor. 5 minutos para acabar.